Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao episódio 4 de mais um vídeo aqui do nosso canal, Os Filhos de Lefort. E nesse episódio 4, nós vamos conversar com vocês sobre o uso de sedação consciente no consultório odontológico. Será que isso é permitido? Como é que a odontologia, o Conselho Federal de Odontologia vê esse tipo de procedimento? É legal isso? O cirurgião dentista está de fato habilitado a realizar a sedação consciente no consultório odontológico? E por acaso, se ele está ou não está, isso é uma novidade em odontologia ou não? Será que isso é novo? Vamos dar uma olhada com calma nesse tema, porque esse tema é super importante, tá? Assim sendo, mais uma vez, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Filhos de Lefort e nós vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. Muito bem. Uma das coisas que eu deixei aqui, uma pergunta no ar para vocês, é se isso aqui é uma novidade em odontologia ou não. Não sei se vocês sabem exatamente, mas a história da sedação consciente na odontologia é praticamente a própria história da anestesia. E talvez uma das figuras mais emblemáticas da odontologia de toda a nossa história no mundo aparece aqui contado nessa história do advento da descoberta da sedação consciente, que foi inicialmente utilizada em odontologia, como eu vou contar para vocês agora. Era mais ou menos o ano de 1786, se não me engano, ou por volta da metade do século XVIII, quando um indivíduo chamado Horace Wells, nos Estados Unidos, estava assistindo. Horace Wells era um cirurgião dentista, e Horace Wells estava assistindo a um episódio teatral de uma companhia de teatro que chegou à sua cidade. E naquele tempo, os atores da companhia teatral vestiam umas fantasias e inalavam um gás que eles mesmos chamavam de gás hilariante. E uma vez que eles inalavam o gás hilariante, eles se tornavam mais engraçados. Eles, como vou dizer, eles faziam mais piadas e assim eles utilizavam o gás para se tornar mais teatrais, né? Mas foi Horace Wells, ao observar um espetáculo, quem percebeu que um desses atores durante o espetáculo se feriu, né? E esse ator que se feriu, ele não percebeu que ele se feriu. E ele continuou o espetáculo e Horace Wells saiu daquela apresentação com a ideia na cabeça de que ele poderia reproduzir o feito daquele ator para pacientes em seu consultório, uma vez que ele realizava extrações dentárias e aqueles pacientes sentiam muita dor no procedimento, tá? Assim sendo, Horace Wells começou a experimentar o gás hilariante, que nada mais é do que o protóxido, né, ou nitróxido, ou óxido nitroso, né, antigamente chamado de protóxido de azoto, e o óxido nitroso começou a ser administrado nos pacientes com relativo sucesso. No entanto, Horace Wells, para ganhar credibilidade científica, dirigiu-se ao MGH, o Massachusetts General Hospital, e lá ele encontrou a figura de um eminente cirurgião chamado de Dr. Warren. E esse eminente cirurgião Warren, ele estava lá e recebeu o Horace Wells para uma demonstração de sua técnica. Warren pediu que então Horace Wells demonstrasse e Horace Wells administrou o gás a um paciente para a realização de uma extração dentária. A consequência disso foi absolutamente desastrosa, porque Horace Wells escolheu de forma infeliz um paciente muito obeso
e a quantidade de gás hilariante, dióxido nitroso que Horace Wells tinha à sua disposição para usar naquele paciente era absolutamente insuficiente, né? E isso tornou o procedimento uma verdadeira tragédia, assim, muito doloroso, e o Warren passou a não dar credibilidade a Horace Wells. E nesse momento, embora a odontologia tivesse feito uma descoberta imensa, o Dr. Warren não atribuiu a Horace Wells o feito da anestesia, da primeira anestesia em um paciente. Passaram-se alguns anos, talvez algumas até décadas, quando William Morton, um médico anestesiologista, né, mais uma vez tentou repetir o feito de Horace Wells e dessa vez deu certo, né? Assim sendo, existe uma disputa até hoje uma disputa histórica entre a odontologia e a anestesiologia, em que os cirurgiões dentistas alegam que Horace Wells é o pai da anestesia, enquanto que os médicos anestesistas atribuem o feito a William Morton. A verdade é que nós não podemos esquecer que a própria descoberta da anestesia conta uma boa parte da história da nossa profissão. Muito bem. Assim sendo, a relação da odontologia com a sedação consciente é bem antiga. Trata lá desde o século XVIII. Outra coisa muito interessante e deve ser falada aqui é que a legislação brasileira permite que um cirurgião dentista aplique sedação consciente em seus pacientes no consultório odontológico. Nos Estados Unidos, atualmente, praticamente você não vê clínicas dentárias que não dispõem de um equipamento de óxido nitroso. Aqui no Brasil, a Lei número 5.081 de 1986, mais precisamente de 24 de agosto de 1966, afirma em seu artigo 6º, item 6º, que todo cirurgião dentista pode aplicar a analgesia, desde que comprovadamente habilitado, e quando o seu uso constituir meio eficaz para o tratamento odontológico. Isto não é resolução, isto não é um parecer do CFO, isto é uma lei. Portanto, como toda lei, tem força e deve ser respeitada por todos os cirurgiões dentistas e reconhecida por qualquer outra área de atuação da área da saúde ou de qualquer outra pessoa ou segmento da sociedade. Não bastasse isso, em 30 de abril de 2004, o Conselho Federal de Odontologia, através da sua resolução 51, baixa as normas, determina as normativas para como se deve ocorrer a habilitação de um cirurgião dentista para utilizar a analgesia relativa, né, ou a sedação consciente com óxido nitroso. E a partir dessa data, desde 2004, somado aquilo que está escrito no artigo 6º da lei da lei 5.081 de 1966, o cirurgião dentista passou a ter definitivamente o seu direito reconhecido de utilizar a sedação consciente em âmbito ambulatorial no consultório odontológico. Do ponto de vista funcional e assistencial, não só a lei nos permite utilizar a sedação consciente, como a lei traz ao consultório, como a sedação permite, a lei permite que a sedação consciente traga de volta ao consultório aquele paciente que tem muita ansiedade, aquele paciente que tem fobia de dentista, e aquele paciente que já teve experiências traumáticas anteriores dentro de um consultório odontológico. Todos esses pacientes podem encontrar na odontologia, agora assistida pelo óxido nitroso, um certo conforto e segurança a mais para realizar com toda tranquilidade os seus procedimentos odontológicos. Bem, então como eu já disse, além de muito útil e muito
confortável o uso do óxido nitroso. Do ponto de vista médico, ele também melhora a ansiedade. Consequentemente, se ele melhora a ansiedade, o paciente tem menos liberação de catecolaminas. Isso reduz o estresse do paciente, né? Portanto, libera menos catecolaminas, evitando elevações abruptas dos picos pressóricos, né, da pressão arterial, gerando picos pressóricos. Também se modula o estresse, não existe uma liberação tão grande de cortisol, o que diminui, por exemplo, liberação de glicemia, portanto, episódios de hiperglicemia durante o transoperatório, ou durante o aumento, ou durante a manipulação do paciente. Por diminuir a ansiedade, o uso de óxido nitroso também diminui o reflexo nauseoso, diminui a salivação excessiva e tem baixos riscos ao paciente. Por que tem baixos riscos ao paciente? Claro, o protóxido de azoto, o óxido nitroso, ele é um depressor do sistema nervoso central, mas principalmente se ele for utilizado em alta concentração. No entanto, esses aparelhos de óxido nitroso, esses aparelhos eles não permitem, eles são regulados de maneira a não permitir que você ofereça uma quantidade de oxigênio ao paciente menor do que 30% da mistura de gases. Bem, se você for parar para pensar que o quanto o indivíduo ao ar ambiente aspira ou ingere ou usa de oxigênio do ambiente, nós temos uma concentração de aproximadamente 21% do oxigênio do ambiente é utilizado pelo paciente. Quando ele coloca uma máscara de sedação consciente, a mínima porcentagem de ar que ele vai receber de oxigênio é de 30%, ou seja, na natureza ele receberia 21% e sobre a concentração sobre o uso da sedação, ele vai receber 30%. Em outras palavras, por pior desempenho que a máquina tenha, a concentração de oxigênio oferecida ao paciente será ainda muito superior àquela da natureza, impedindo, por exemplo, que esse paciente tenha uma hipóxia ou uma deficiência de oxigênio durante o procedimento. Tá certo? Então isso é muito interessante e isso oferece um baixíssimo risco ao paciente de maneira geral, tá? No entanto, a despeito das vantagens e dos baixos riscos que a concentração, que a sedação consciente com óxido nitroso oferece, nós temos outras maneiras de utilizar sedações conscientes durante um procedimento cirúrgico ou odontológico de rotina em nosso consultório. Nós podemos utilizar gases inalatórios, como é o uso da sedação consciente com óxido nitroso, mas nós também podemos utilizar sedação química através de uso de fármacos que promovem sedação consciente ao paciente de alguma maneira. Para que nós podemos entender um pouco melhor o uso da sedação consciente através de fármacos, nós temos que entender como se dá o potencial de ação. Imagine vocês que vocês têm um neurônio e esse neurônio ele tem um potencial de ação dele. Como funciona isso? Bem, dentro do citoplasma do neurônio existe uma grande quantidade de moléculas de sódio. Essas moléculas de sódio são eliminadas para o meio extracelular através de um mecanismo ativo, ou seja, um funcionamento da bomba de sódio e potássio. E uma vez colocadas para fora, essas cargas positivas, o meio intracelular se torna negativo. Bem, quando existe um estímulo de um outro neurônio lá na junta sináptica, através dos dendritos, existe esse estímulo elétrico e esse estímulo elétrico ele está ligado a um canal de cálcio, a um canal de sódio operado por voltagem. Então, liga o estímulo elétrico no canal de sódio e ocorre um influxo abrupto de sódio no meio intracelular,
levando o potencial de menos 60 milivolts até mais 40 milivolts, e isso gera um potencial de ação que é propagado ao longo da fibra do neurônio, né? No entanto, quando você usa anestésicos locais, por exemplo, você bloqueia esse canal de sódio operado por voltagem e não gera despolarização. Aqui não se trata disso. Uma droga chamada benzodiazepínico, que são as drogas que fazem essa sedação consciente através de efeitos químicos, o que faz? O benzodiazepínico ele se liga a um canal de cloreto ligado na membrana citoplasmática dos neurônios. E quando ele se liga ao canal de cloreto, ocorre uma infusão muito grande de cargas de cloreto, portanto, cargas negativas dentro do citoplasma do neurônio. No entanto, uma vez que isso acontece, não adianta o estímulo elétrico vir e promover um influxo de sódio em grande quantidade, que a quantidade de sódio que entrará no meio intracelular não será suficiente para gerar uma resposta, um potencial de ação de grande monta, fazendo com que o indivíduo tenha uma resposta amena, uma resposta branda. É por isso que uma pessoa que usa benzodiazepínico, ela fica lenta, com a fala lenta, né? A pessoa fica eventualmente sonolenta, com reflexos com velocidade diminuída, né? E isso pode trazer algum efeito benéfico sobre as cirurgias e os procedimentos odontológicos. No entanto, nós precisamos tomar muito cuidado com o uso de benzodiazepínicos, porque os benzodiazepínicos não são drogas seguras 100% para serem utilizadas em consultório odontológico. Primeira coisa, a via endovenosa para uso de benzodiazepínicos é uma via exclusivamente hospitalar. Você não está autorizado a utilizar benzodiazepínicos por via endovenosa para realizar procedimentos em seu consultório odontológico. Se você deprimir muito esse paciente, você inibe os neurônios que estão localizados nos centros controladores da respiração no tronco cerebral e você pode simplesmente induzir um paciente desse a uma parada respiratória. Foi exatamente isso que aconteceu com o cantor Michael Jackson, que utilizou de uma substância que deprimiu o seu sistema endovenosa, né? Que deprimiu o seu sistema nervoso central e esse indivíduo acabou falecendo pela falta de assistência médica naquele momento. Bem, mas existem outras formas um pouco mais seguras. Outra coisa que você não deve fazer em hipótese alguma é utilizar benzodiazepínicos por via intramuscular. Jamais utilize a via intramuscular para aplicações de benzodiazepínicos. Por quê? Simplesmente porque essa é uma via errática. Você não sabe como o paciente vai se comportar utilizando benzodiazepínicos por via intramuscular. Há momentos em que você vai ter pacientes que se comportam como se ele tivesse tomado uma dose muito baixa e nada acontece. Há momentos em que você vai ter que aplicar, você vai ver pacientes que vão deprimir de forma muito significativa e haverá necessidade de intubar esses pacientes. Assim sendo, você não deve utilizar a via intramuscular para uso de benzodiazepínicos, principalmente fora de um ambiente hospitalar. Espero ter sido claro para você e vou repetir pela última vez que você não utilize a via intramuscular para uso de benzodiazepínicos fora do ambiente hospitalar. Bom, e o que pode ser então? Eu posso utilizar um benzodiazepínico por via oral. Eu posso oferecer ao meu paciente um comprimido de benzodiazepínico. No entanto, os benzodiazepínicos não são todos iguais. Eu tenho benzodiazepínicos que têm uma meia-vida curta
E eu tenho benzodiazepínicos que têm uma vida prolongada. A meia-vida de um benzodiazepínico, por exemplo, o midazolam, que o nome comercial é o Dormonide, eu tenho, por exemplo, uma meia-vida que pode durar em torno de 1 hora e meia. O que significa isso? Que depois desse período, 50% da dose administrada do fármaco já foi metabolizada pelas vias de excreção. No entanto, drogas benzodiazepínicas, por exemplo, como o diazepam, que o nome comercial é o Diampax ou diazepam mesmo, né? O diazepam é uma droga benzodiazepínica que tem uma meia-vida muito prolongada, podendo chegar a 12 horas, 15 horas de meia-vida. Consequentemente, se você der um diazepam antes da cirurgia e pedir que o paciente tome mais um, sei lá, 6 horas depois, 8 horas depois da cirurgia, você vai começar a ter o efeito dobrado do remédio, porque você já tinha droga circulando e você ainda aumentou ainda mais a dose. E isso pode levar o paciente a uma insuficiência respiratória e a complicações graves se ele estiver no ambiente odontológico, até mesmo a morte do paciente. E você aí sabia disso? Você conhecia essa história do Horace Wells da odontologia? Você sabia que o nosso Horace Wells é o descobridor da anestesia geral e da sedação consciente? E as drogas de uso de consultório odontológico, tem segurança para usar? Muito bem, escreve aí nos comentários, eu quero ver se você tem alguma opinião ou deixa uma pergunta aqui para a gente lê sempre os comentários, participe dos nossos vídeos, a gente fica muito feliz em ter você, colega, aqui com a gente contribuindo, tá bom? Muito obrigado, até o próximo episódio, tchau, tchau.